Qual será o melhor treino do mundo? Nesse vídeo eu quero discutir com vocês exatamente isso, te mostrar quais os princípios do melhor treino do mundo e como que você pode adaptar ainda hoje esses princípios para o seu treino e começar a treinar com o melhor treino do mundo. E essa é uma busca que eu tenho desde quando eu comecei a treinar. Eu treino há mais de 20 anos. E desde que eu comecei a treinar, eu sempre pensava, qual que é o melhor treino que eu posso fazer? Quando eu era recém iniciado no mundo do treinamento esportivo, musculação, a minha ideia de melhor treinamento era aquele que dava o resultado mais rápido. Hoje, mais de 20 anos depois, eu tenho uma percepção um pouco diferente. E então eu elenquei aqui 5 princípios que eu acho que tornam o melhor treino do mundo. São 5 princípios para a gente poder pensar o que é o melhor treino do mundo. E eu quero discutir esses 5 princípios com vocês hoje e a gente poder pensar como que a gente pode adaptar eles para a nossa realidade. E o primeiro princípio é o basilar de todos, é o fundamental, é o que vai estruturar todo o nosso raciocínio. E esse primeiro princípio é: o melhor treino do mundo é aquele que dá mais resultados. Para dar mais resultados, precisamos de quê, então? De maior volume de treino acumulado, maior volume load, porque os estudos mostram que quanto maior o volume load, maiores os resultados. Mas aí aqui vem o pulo do gato. No médio e longo prazo, a gente sempre pode acumular muito mais volume do que no curto prazo. E então, mais volume load não significa que eu tenho que treinar o máximo possível. Porque se eu treinar o máximo possível, eu vou treinar além da minha capacidade de recuperação. E isso vai prejudicar o tanto de volume que eu consigo treinar amanhã. Então não adianta eu querer fazer 100 séries para peito, 100 para costas, 100 para bíceps, 100 para tríceps. Se fosse simples assim, só fazer muito, todo mundo seria facilmente um fisiculturista. Não é assim. Então, para a gente ter um bom volume de treino no médio e longo prazo, que no final das contas é o que importa, né? O que importa no final das contas é a gente ter um bom desenvolvimento no médio e longo prazo, porque no médio e longo prazo a gente acumula mais volume. Então, para ter um bom volume no médio e longo prazo, não necessariamente a gente tem que aumentar o volume no curto prazo. Às vezes a gente tem que diminuir. E o que vai ser então a variável mais importante para a gente acumular volume no longo prazo? A adesão. É por isso que o pior treino do mundo feito todo dia vai dar mais resultado do que o melhor treino do mundo feito apenas uma semana, apenas um mês. Porque o pior treino do mundo feito todo dia, vai te dar muito mais volume de treino. Então, para você, o pior é o melhor, porque ele está te dando mais volume no médio prazo. E o que vai sustentar, então, no final das contas, a adesão ao treinamento? Os nossos hábitos. É a gente conseguir criar um hábito de treino. Então, recapitulando o primeiro princípio, o melhor treino do mundo é aquele treino que te dá mais resultado. Para ter mais resultado, a gente precisa de maior volume load, mas a gente tem que pensar volume load no médio e longo prazo. Quando a gente pensa volume load no médio e longo prazo, a gente vai pensar em adesão ao treinamento. Quando a gente pensa em adesão ao treinamento, a gente vai pensar em hábito. Então, na verdade, a gente começa a perceber que o melhor volume de treino é o melhor treino do mundo. Ele é o melhor treino do mundo para cada um. Para uma pessoa é diferente da outra. Porque para uma pessoa eu posso colocar um sistema de treino que ela vai ter uma alta adesão. Porém, para uma outra pessoa, esse mesmo sistema de treino pode ter uma adesão baixíssima. E aí não vai ser bom para ela. Então, o que é bom para um não necessariamente é bom para o outro. Então, a primeira coisa que a gente já percebe é que o melhor treino do mundo ele não é universal. Ele, pelo contrário, ele é personalizado. Ele é único para cada um. Então, como a gente pensa lá, dá mais resultado, maior volume, adesão, hábito. Então, a gente passa, então, a partir dessa base para os próximos princípios. E o segundo princípio é você tem que gostar. Você tem que, de alguma maneira, gostar daquela atividade, gostar daquele ambiente, gostar daquele sistema de treino. Por exemplo, eu acho muito bacana levantamento de peso olímpico.
Eu até coloco um pouquinho disso no meu treino porque eu acho bacana, acho interessante, muito legal a habilidade de pegar o peso do chão e jogar para cima da cabeça. Porém, eu não gosto. Eu não gosto, eu acho legal, mas eu não gosto. Então, se fosse para eu treinar a maior parte do meu treino assim, eu não ia ter adesão, não ia criar o hábito. Então, primeiro a gente tem que achar uma atividade que a gente gosta de fazer. Você gosta de fazer musculação? Você gosta de fazer LPO, powerlifting, calistenia? Não, você gosta de um outro tipo de atividade. A gente tem que buscar aquela atividade que a gente gosta. Porque se a gente gosta da atividade, fica mais fácil a gente criar o hábito, mais fácil a gente ter adesão. A gente vai ansiar por aquele momento. Além da atividade, é interessante que a gente goste também do ambiente. Por exemplo, tem pessoa que gosta de fazer atividade física, mas não gosta do ambiente da academia. Então você tem que achar uma academia que você gosta daquele ambiente. Ou senão você vai treinar num estúdio, que é um sistema mais limitado de pessoas, né? Não é igual uma academia. Ou senão você vai treinar num, sei lá, num box de crossfit, ou você vai treinar em casa, ou você vai treinar na praça. Você tem que buscar também um ambiente que lhe seja agradável, para você tornar essa atividade o mais agradável possível. Eu, por exemplo, gosto de treinar em academia, mas gosto mais ainda de treinar em casa. Então, se você ver meus shorts, meus reels aí, você vai ver que eu estou sempre treinando em casa. Ainda mais agora que eu estou tendo a oportunidade de treinar perto da natureza, com os passarinhos cantando, eu piso na grama. Eu gosto disso. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta daquele ambiente de academia. Então você tem que treinar na academia. A gente tem que achar aquele ambiente mais adequado para a sua personalidade, para o seu gosto, para o seu contexto. E por fim, também tem que gostar do método de treino. Por exemplo, eu adoro treinar, mas eu não gosto de treinar até a falha. Eu até já treinei até a falha no início da minha carreira aí de atleta, né? Não sei como é que a gente chamaria isso. Mas eu prefiro o meu estilo de treinamento, que inclusive vou aproveitar o gancho aqui do Merchan, protocolo soviético, no qual eu treino ou para performance ou para hipertrofia, sem buscar a falha. Baseei justamente na lógica dos militares soviéticos. Nós não treinamos para a falha, nós treinamos para o sucesso. Ou treinar até a falha é treinar para falhar. Nós treinamos para ter o sucesso. Então é outra lógica de treino, o que para mim é mais agradável. Porém, não significa que é para todo mundo, porque tem gente que vai querer, que gosta daquela sensação do músculo doer, do músculo arder, gosta ali de sentir que deu tudo de si, gosta de ficar doendo no outro dia. Tem gente que gosta disso. E tem gente que gosta de ficar de boa, ter resultado sem dor, sem sofrimento. Então, cada um tem que achar aquilo que gosta. Ou aquilo que lhe é mais agradável, pelo menos. Porque a pessoa às vezes vai falar comigo assim: ah, mas eu não gosto de fazer atividade física. Então tá, então vamos buscar aquela que lhe seja mais agradável. E aí a gente buscando uma atividade que é agradável, num ambiente que é agradável, no método de treinamento que é agradável, a possibilidade de você conseguir engajar na atividade é muito maior. A possibilidade de você conseguir adesão ao treinamento é muito maior. A possibilidade disso criar, então, com adesão, criar um hábito é muito maior. Agora, se você cria esse hábito, se você tem adesão nessa atividade, você vai ter muito volume de treino. Muito mais volume do que se você tentar fazer uma atividade que você não gosta, num ambiente que você não gosta, numa metodologia de treino que você não gosta. Você pode até persistir por 1, 2 meses, mas se você não gosta, a chance de dar errado é muito maior. E aí você vai acumular mais volume de treino. É justamente então buscando uma atividade que seja mais prazerável para você. Esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto tem que ser uma coisa simples. Simples. Eu vejo às vezes a pessoa falando assim: ah, eu vou treinar. Aí eu me matriculei numa academia que para eu chegar nela eu tenho que pegar o carro e deslocar 1 hora para chegar lá. Então a pessoa ela tem que deslocar 1 hora, chegar lá, arrumar um lugar para estacionar, que às vezes é difícil, ter o treinamento dela e depois mais 1 hora para voltar para casa. E aí vamos supor que para você chegar nessa academia, você ainda tem que agendar o horário para você malhar. Você tem que agendar o horário. E chegando lá, é uma academia que a pessoa às vezes vai se sentir inibida de não vestir uma roupa muito chique e, sei lá, a mulher vai ter que maquiar. Tem que maquiar porque lá as mulheres tudo treina maquiada.
Observe que num contexto assim, a chance de procrastinar é muito grande. Imagina, né? Eu vou desço aqui e faço meu treino. Isso é simples para mim. Quando eu treinava na academia, eu treino um pouco mais que 20 anos de treino, os meus primeiros 5 foram em academia e os outros 15 foram em casa. Mas quando eu treinava em academia, qual que era a lógica que eu usava? Eu sempre treinava ou perto de casa, preferencialmente perto de casa. Mas quando não era perto de casa, era perto do meu serviço, da minha ocupação, porque era justamente para tentar otimizar a rotina. Tem que ser um negócio simples que encaixa no seu treino. Tem que ser também, às vezes eu vejo a pessoa assim, não, eu tenho que fazer aqui uma mobilidade para começar meu treino. Aí ela tem lá uns 30 minutos de mobilidade para fazer 20 minutos de força. É tanta mobilidade, é tanto preparativo para a pessoa começar o treino, que na hora que ela vai começar o treino, ela já cansou, já está cansada. A chance de procrastinar é muito grande. Né? Ela tem que deslocar, depois tem que chegar lá e fazer uma super mobilidade para depois fazer o treino e depois ter um super deslocamento para voltar para casa. Então tem que ser simples. Quanto mais simples, maior a chance de dar certo. Se você puder matricular numa academia perto da sua casa, perto do seu trabalho, por exemplo, já é uma possibilidade de dar mais certo. Ou às vezes a pessoa também, hoje em dia tem essas academias de rede que você pode treinar em vários bairros diferentes. Então você vê aí uma academia que tenha, né, perto aí dos locais que você geralmente frequenta no dia a dia. Seja uma academia que talvez não seja muito cheia no horário que você vai, porque senão você quer treinar, mas está super lotado, os equipamentos que você quer usar está tudo ocupado. Então tem que ser um negócio que facilita, principalmente se você já tem dificuldade. Se você é uma pessoa que já gosta, né, de treinar, beleza, você vai enfrentar as adversidades com mais ânimos. Mas se você não for, tem que ser uma coisa simples para facilitar o que é o seu treino. Ah, não quero treinar na academia, quero treinar em casa. Então já deixa um cantinho lá separado, mais ou menos com os seus negócios ali. Por quê? Se você tiver que treinar em casa, mas para você poder treinar em casa, toda vez você tem que armar todo um estúdio e depois desarmar todo aquele estúdio, também começa a ficar complexo demais. Agora, se o negócio fica ali mais ou menos bisurado, você não tem que ficar inventando muito para você começar a treinar. Você rapidamente consegue organizar e rapidamente você consegue desmobilizar aquilo ali de novo. É um ponto positivo. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Qual que é a maneira que a gente pode simplificar? Ah, mas se eu simplificar demais, eu não vou treinar tudo que eu poderia. Não tem problema. Lembre que o que importa é o volume de treino acumulado no médio e longo prazo. E se você simplificar, a probabilidade de você ter mais sessões de treino ao longo do ano, acumulando mais volume ao longo do ano, é muito maior do que se você tiver que enfrentar um sistema complexo para você ir lá e fazer poucos treinos que vai te acumular pouco volume no médio e longo prazo, ao longo aí do ano. Então esse seria o terceiro princípio, ser simples. E agora vamos para o quarto princípio, que esse aqui eu percebi ao longo aqui dos anos. Um treino modular. Se você puder ter um treino modular, a chance de dar certo é muito maior. O que seria um treino modular? É um treino que você consegue expandir e retrair de acordo com a sua disponibilidade de treino daquele dia. Então assim, vou dar o meu exemplo. Os meus treinos que eu faço atualmente têm em média 40 minutos, meu treino de força. Porém, se eu precisar que ele tenha 30 minutos, 20 minutos, eu consigo adaptar. Se eu tiver disponibilidade de treinar 1 hora, eu também é muito fácil de eu adaptar. 2 horas é muito fácil de eu adaptar. Então ele aumenta ou diminui de acordo com a minha disponibilidade. Por que isso é interessante? Porque eu observei ao longo desse tempo que quando eu não tinha um treino modular, e aí eu colocava lá que a minha meta de treino era 1 hora por dia. Na maioria quando eu era mais novo, geralmente era pelo menos 1 hora de treino. E aí, se eu não tinha 1 hora para treinar, eu acabava não treinando. Eu acabava procrastinando. Porque eu pensava assim, por que eu vou? Não vai dar tempo de eu ir agora. Agora eu só tenho 40 minutos. Não vai dar tempo de eu treinar. Aí não ia. Vou depois. Aí depois você não conseguia achar aquela 1 hora, não conseguia. O dia acabou e você não foi treinar. Então, quando a gente vai ficando mais velho, em determinado momento da vida, as coisas a nossa vida vai ficando mais complexa. Eu, pelo menos observo isso, né? A gente é novo ali, quando eu tinha
16, 17, 18 anos, a minha vida era muito mais simples. Então era muito mais fácil encaixar treino, era muito mais fácil ficar horas treinando. Hoje que eu tenho 35 anos, 3 filhos, a esposa grávida, tenho meu trabalho lá no Corpo de Bombeiro, estou empreendendo esse trabalho aqui no digital. Então são muitas responsabilidades, são muitos afazeres. Não tem mais essa tranquilidade que era. Então o que eu observo é que talvez a nossa vida quando a gente é mais jovem, ela tem menos responsabilidades, a passar do tempo a gente vai tendo mais responsabilidade, até na hora que também a gente fica um pouco mais velho, né? E aí já está com a vida mais estável e tal, e aí pode ser que as responsabilidades diminuam. Os filhos já estão criados, você já está aposentado, e essas responsabilidades diminuam novamente, você tenha mais manejo da sua rotina. Porém, nessa faixa aqui, né, que a gente 20, 30 anos, 40 anos, que a vida está muito complexa, é muito bom a gente ter esse treino modular, ou ter a possibilidade de conseguir fazer o nosso treino ser modular, porque a gente consegue encaixar. Hoje eu só tenho 20 minutos de treino para treinar, eu treino. Hoje eu tenho 40, eu treino. Tem 1 hora, eu treino. Tem 10 minutos, eu treino. E assim, você consegue sempre estar treinando. Você consegue sempre estar treinando, você vai acumular mais volume no médio e longo prazo. Você vai fortalecer mais o hábito, vai ter mais adesão, você vai ter mais resultado. Por outro lado, se o seu treino é muito engessado, é aqui, ó, é 1 hora, é 1 hora e meia de treino, é 2 horas de treino. A chance de você não ter acontecer alguma coisa, algum imprevisto, você não ter 2 horas para você encaixar no seu dia e você não conseguir treinar é muito grande. Aí você vai deixar de treinar por causa disso, você vai perder volume de treino que você poderia acumular. Então, essa é uma coisa que para mim foi diferencial ao longo do meu treinamento. Foi quando eu parei de ter um treino engessado e consegui ter a habilidade de ter um treino mais modular, ou pelo menos saber adaptar mais o meu treino para ele se encaixar dentro do tempo disponível que eu tenho, e assim eu consigo aproveitar todos os dias alguma janela de oportunidade para fazer algum treino. E aí no médio prazo isso dá muito mais resultado. E o quinto e último pilar do treino perfeito é o treino que é. Então a gente percebeu isso desde o início, né? Não é um treino genérico, não é um treino universal. O treino perfeito, ele é perfeito para você. Ele tem que ser exatamente ajustado para você, de acordo com os seus gostos, de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o que você quer fazer, de acordo com as suas os exercícios que você pode fazer, os exercícios que você não pode fazer, de acordo com as suas limitações, sua capacidade de recuperação, seu condicionamento físico atual, a taxa com que você consegue progredir. Aonde você vai treinar? Em casa, na academia? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque quando você consegue colocar tudo isso em consideração e achar o treino que é perfeito exatamente para você, aí a chance de você ter sucesso é muito grande. Porque você vai gostar do treino, o treino, você vai ter resultado com ele, você vai ver evolução, você não vai ficar cansado demais, você vai conseguir se recuperar daquele treino. É um treino que você vai gostar de fazer, é um treino simples, modular, que você consegue encaixar em qualquer hora da sua rotina. Ele não tem uma grande energia de ativação, porque você não precisa ser muito complexo. Então tudo isso vai contribuir para você poder ter mais volume de treino. Mais volume de treino vai ter mais resultado. Tendo mais resultado, esse é o treino que vai ser o melhor treino do mundo para você. Então, recapitulando, quais seriam os 5 princípios? Primeiro, o melhor treino do mundo é o que dá mais resultado. Mais resultado significa mais volume de treino acumulado no médio e longo prazo, que significa mais adesão, que significa formação de um hábito. O segundo ponto, você tem que gostar do treino, gostar do ambiente, gostar da metodologia do treino, gostar da modalidade do exercício que você está fazendo. Terceiro ponto, ele tem que ser simples. Se você começar a colocar coisa complexa demais, a chance de você procrastinar e não fazer é muito grande. Quarto, melhor que ele seja modular. Sendo modular, ele pode crescer ou diminuir de acordo com a sua conveniência e oportunidade, de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua disponibilidade no dia. E por quinto, ele tem que ser personalizado para você.
Você pega esses 4 princípios, você pega eles e desenha algo que vai encaixar exatamente para você. Fazendo isso, você tem o treino perfeito, o treino que vai te dar o máximo de resultado possível. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Deixe nos comentários as suas sugestões para os próximos vídeos. Muitos dos vídeos que eu faço aqui, eles nascem justamente do seu comentário, das suas dúvidas, das suas sugestões, porque o meu objetivo aqui é fazer um vídeo que seja útil para vocês, que possam te ajudar de alguma maneira a ter uma vida mais saudável, mais ativa e aproveitar a possibilidade que é ter esse hábito do treinamento. Então é isso aí, que Deus abençoe todos vocês, obrigado pela companhia, até a próxima.